Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rony Piovesan, sou Head do Terra Service, Digital Service do Terra. E estamos aqui para apresentar mais um webinar do Terra Empresas para o público empreendedor e para o público de maneira geral. Hoje a nossa conversa vai ser com a coordenadora, a professora Márcia Santos, da Trevisan Escola de Negócios, para tirar dúvidas, para conversar um pouco, para fazer da mesma dinâmica que a gente tem feito dos últimos webinars, em que a gente coloca alguns temas, mas que vocês possam enviar as perguntas ao longo do webinar, porque a gente vai tirando essas dúvidas no decorrer do programa. Primeiro, Márcia, muito obrigado por participar aqui com a gente do webinar, de estar aqui na arena da Trevisan, para conversar um pouquinho sobre um tema tão relevante que é o imposto de renda, que é um tema do momento, inclusive, né, que está nessa fase justamente de imposto de renda. Então, antes de começar, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da Escola Trevisan, o que você faz aqui, contasse um pouquinho da tua história. Ok, obrigada, Rony. O prazer é nosso de ter o Terra aqui na nossa arena, na nossa casa, né? Eu sou coordenadora de curso de graduação em Ciências Contábeis aqui na Trevisan. Eu sou mestre em contabilidade, trabalho também dando palestras, consultoria e escrevo livros, né? Acho que o professor geralmente tem essa tendência de entender um pouquinho de um assunto e querer explicar um pouco melhor para a comunidade em geral como as coisas acontecem dentro e fora de casa. Obrigado, Márcia, de novo. Então a gente vai começar, a gente vai falar de alguns temas, tá? A gente vai discutindo alguns assuntos aqui relevantes do imposto de renda e aí a gente vai tentando tirar as dúvidas ao longo do programa, tá? Bom, para começar, a primeira pergunta, que eu acho que é a mais importante, para a gente explicar de maneira geral para quem está nos assistindo, o que é o imposto de renda, Márcia? Ok, essa é uma pergunta simples, mas eu acredito que ela deve ser feita, principalmente porque nós temos ouvintes de todos os níveis, né? Tem pessoas que já declaram há muito tempo, pessoas que não declaram há muito tempo, que estão começando agora. O imposto de renda é uma forma do governo entender qual é realmente a tributação sobre a renda de cada pessoa, né? Esse imposto de renda mostra quanto eu tenho de receitas e quanto realmente eu tive de despesas, e esse encontro de contas diz qual é o valor do imposto a pagar ou a receber de acordo com os critérios da Receita Federal. Legal, Márcia, esse é um tema super relevante, né? Porque até nós estamos no momento das pessoas começarem a buscar e declarar seus impostos. Sim. Né? Na verdade, assim, é importante que as pessoas não pensem que março é o mês da declaração. Esse trabalho de apontar, de guardar a documentação, de preparar essa documentação, ela vem anterior, na verdade, no ano anterior. É importante você entender tudo o que aconteceu com você no ano anterior, ou seja, nós estamos fazendo a declaração agora em 2019, referente ao ano de 2018. Deve existir uma pasta onde você coloca os principais documentos referente a férias, a 13º, referente a rescisões de contrato, valores que você tenha aplicado, contratos que você tenha feito de investimento, tudo isso precisa ir para essa pasta para você não chegar agora em março realmente e começar aquela correria para separar a documentação. Por que é importante uma separação prévia e também entender um pouquinho da necessidade do que vai na sua declaração de imposto de renda? É importante porque muitas vezes você tem aplicações pequenas que têm incidência de imposto e você não leva em consideração, mas esses extratos devem ser separados, devem constar, né, nessa pastinha onde você realmente vai declarar. Se você teve rescisão, contratos adicionais além do seu trabalho que você já tem, eu tenho um registro como CLT, mas eu também estou trabalhando com um contrato autônomo. Como que eu faço, né? Então eu preciso guardar tudo isso e buscar realmente um resumo dessas atividades. Geralmente as empresas fazem uma apuração desses valores e te enviam isso, né, próximo da declaração, para que você não fique perdido sem saber quanto você realmente emitiu de nota ou quanto você tem de impostos a pagar referente àquele trabalho prestado, né, aquele serviço
que você prestou. Então, a antecedência da guarda dessa documentação, ela é fundamental para que a declaração ela fique de maneira clara, transparente e que os dados sejam concisos ali, eles sejam eles mesmos, né? Então, muitas vezes a correria faz com que você esqueça uma das informações. Para isso é muito importante você sempre se atentar às mudanças que ocorrem de um ano para o outro no imposto de renda, inclusive este ano nós tivemos mudanças significativas que começaram, inclusive, no ano passado a serem, pelo governo, instigadas, né? Já começaram a ser cobradas, na verdade, cobradas só esse ano, mas no ano passado já existia a noção de que isso seria cobrado mais para frente. Então, já constava na declaração, no formulário, algumas informações, por exemplo, como o CPF do menor ou de qualquer idade que contemple a sua declaração, o número do Renavan para veículos adquiridos. Então, são informações que requerem maior detalhe. Hoje nós temos que colocar obrigatoriamente. Em 2018, para quem começou a fazer isso no ano de 2018, não existia a obrigatoriedade, e sim a menção de que isso seria cobrado em algum momento. Então, como se fosse para você se acostumar, eu estou colocando uma aspas, porque o governo começou um pouquinho antes com isso, né? Para você se acostumar com esse detalhe e saber que essas informações são importantes. Por exemplo, também um dos itens importantes, as pessoas compram imóveis, vendem imóveis, agora é importante você declarar ali número da matrícula desse imóvel, a declaração do IPTU desse imóvel, né? Colocar o registro ali do IPTU. Então, são dados muito importantes que devem constar nesse ano na declaração. De um ano para o outro, acompanhar sempre quais são as mudanças, quais são as necessidades, e para que você tenha aí um bom relacionamento com a Receita. Okay? Legal, Márcia. Esse é um ponto importante, né? Que você falou da organização de guardar a documentação, recibos, notas, né? Existe alguma... Bom, tem uma dica de planejamento e organizar, mas para aquele empreendedor, né, que às vezes é o CPF, né, é muito importante isso, né, porque ele deve ter bastante coisas a declarar, né? Às vezes ele não é um empreendedor CNPJ, mas ele é um CPF com o seu próprio negócio, né? Sim. É importante sim. Bom, independente se você é pessoa física ou se você é um microempreendedor e que você tem a declaração a fazer, claro, né? É importante que nos dois conceitos, como pessoa física ou como pessoa jurídica, você tenha guardadinho aí os seus impostos, as suas despesas, as suas receitas, porque você sofre realmente uma cobrança pela Receita Federal de todos os valores recebidos e valores que você tem de despesa que poderiam ser abatidos. É importante essa comprovação. Então, o seu CPF, ele é administrado pela Receita de uma forma onde você precisa realmente declarar receitas e despesas. E essa não declaração, ela acaba trazendo para o contribuinte algumas situações desconfortáveis. Eu acredito que no desenrolar da nossa conversa aqui, em um momento mais específico, eu vou colocar para vocês exatamente todos os pontos constrangedores que vocês vão ter, né, caso uma declaração não seja feita ou caso você não coloque um dos itens dentro da sua declaração. Legal, Márcia, até você falou que vai falar um pouco mais, eu acho que é até a próxima pergunta que a gente tem, né? Que problemas a gente tem de não fazer a declaração, né? Da falta da declaração pode causar, então, e aí eventualmente nem só a falta, né? De às vezes você cometer algum equívoco ou eu já vou aproveitar então o gancho e já vamos nessa sequência, ok. Bom, então duas situações. Primeira situação, eu posso esquecer de colocar um dado importante na minha declaração. Caso você perceba isso e já tenha entregue a declaração, você vai fazer uma declaração complementar. É importante que você faça isso, né? Nessa declaração complementar, ele vai dizer se a declaração é uma declaração que você fez pela primeira vez, se ela é original, ou se ela realmente é uma declaração retificadora, que é o nome que nós usamos. A retificadora é para que você realmente indique ali itens a receber ou a pagar, itens de despesa, qualquer modificação que você queira fazer na sua declaração. Então, após o período de entrega da declaração, se você percebeu algum item não declarado, é possível você fazer essa retificação. O importante de lembrar é o seguinte:
Se eu não declarar, é pior do que eu declarar errado, né? Então, se eu não tenho todas as certezas ou toda a documentação correta que eu devo colocar ali na declaração, mas eu sei que eu tenho informações para colocar, melhor é declarar até a data prevista e depois, num determinado momento, fazer as correções para que você tenha as informações corretas e faz uma declaração retificadora. A retificadora não gera nenhum custo para o contribuinte. Então é importante você fazer isso. Por que eu digo que é melhor você declarar não tendo todas as informações do que você deixar de declarar? Quando você deixa de declarar, você tem que pagar uma multa por isso. Essa multa está em torno de R$ 165,70 ou R$ 79, um valor aproximado desse, né? É um valor pequeno, mas você tem um custo com isso. Então, melhor seria você declarar não tendo todas as informações e, num segundo momento, retificá-las. Isso é se você realmente observa que existe algo errado. Caso você não declare por opção, você tem que saber que você vai ter aí alguns empecilhos no seu CPF. O primeiro deles, Rony, é muito constrangedor para a pessoa física. Por quê? Num primeiro momento, quando você deixa de declarar, o seu CPF começa a constar como pendência. Ele fica pendente na declaração do imposto de renda e isso, consequentemente, vai para os dados para a base da Receita. Então, quando você tem que fazer alguma coisa que use seu CPF, vai te causar transtornos. Então, para fazer um financiamento, um empréstimo no banco, se você quiser tirar o seu passaporte, isso tudo impossibilita se você tiver com pendência na Receita Federal. Então, a não declaração não é uma boa opção para ninguém que realmente precise declarar, ok? Então, são duas situações. Primeira situação é o desconforto de quem tem o CPF como pendência por não declarar, realmente não fazer a declaração na data correta e também achar que isso não é necessário e nesse segundo momento, quando ele acredita que isso não é necessário, o tempo vai passando, em algum momento a Receita vai checar essa informação. Quando a Receita checa essa informação, você pode sofrer aí uma multa, né? Que tem um valor pequeno de R$ 165,70 e pode ir até 20% do valor realmente devido. Então, se o seu valor é um valor alto de declaração, de imposto retido, você vai pagar 20% desse valor, até 20% desse valor, e é algo muito ruim. Além de tudo isso, né, quando você realmente não declara, você já foi contatado pela Receita e você não faz esse trabalho de fazer a declaração num segundo momento, você pode sofrer uma outra situação desconfortável, que seria um processo administrativo gerado pelos órgãos, né? E aí, dentro desse processo, caso você realmente seja julgado, né, condenado a essa situação, existem outras penalidades e dentre elas, uma das penalidades mais pesadas, além do valor realmente financeiro, é o valor da prisão, porque você, tendo valores a pagar, né, valores devidos para a Receita, você pode sofrer aí uma consequência de prisão que pode ir até 5 anos. Então, isso é o mais grave de todos. Então, independente do valor, a questão de você ser condenado a ser preso por estar sonegando, tendo caso de impostos devidos, eu acredito que seja muito grave, né? É bom colocar esses pontos, né, Márcia? Que é um tema que eu acho que gera dúvida às vezes as pessoas fazem até não por maldade, né? Mas acarreta problemas não só financeiros, problemas do dia a dia, né? Que seja do passaporte, que seja de outras coisas, e pode acarretar até uma prisão, né? Exato, Rony. Então, assim, eu comento com as pessoas, geralmente, que me procuram, porque quando o contador ele se formou em contabilidade, as pessoas nos consultam, independente se estivermos vestido a beca de contador no momento ou não. Então, meu contador, meu amigo, as consultas são coisas inevitáveis.
E é também interessante ouvir as pessoas e entender um pouquinho. E o meu conselho para quem está com dúvida se deve declarar ou não deve, olha, neste mês eu fui atingido, né, pela regra do imposto de renda, o que eu devo fazer, né? Se você tem alguma dúvida sobre isso, consulte sempre um profissional de contabilidade, que é a pessoa mais indicada para te dar esta informação, ou vá a um escritório contábil, ou procure atendimento gratuito, mas se informe para que você não sofra essas situações desconfortáveis, porque ter impedimento para fazer qualquer tipo de negociação financeira ou até mesmo uma viagem para o exterior, e às vezes a pessoa não sabe que foi o que você mencionou, a pessoa vai ter uma surpresa a hora que ela busca por aquele trabalho e ser surpreendido por, olha, você não pode fazer porque você está com uma pendência no seu CPF, né? Então é importantíssimo a gente entender isso e aconselhar as pessoas a procurarem a orientação correta de saber quando realmente eu devo pagar ou não, devo realmente fazer o acompanhamento da minha declaração e fazer a declaração no momento ideal, né? Em março nós fazemos isso e temos até o período de 30 de abril, mas é importante que a gente entenda as necessidades, o que serve para cada um. Muitas vezes você não declara porque o seu amigo trabalha com você e ele não declarou. Mas, por exemplo, o seu amigo não teve a quantidade de horas trabalhadas que você teve. Então, por exemplo, o teu salário pode ter sido maior, ter ultrapassado os limites e você tem que declarar o imposto de renda e o teu amigo não. Então, é importantíssimo lembrarmos dos pequenos detalhes para fazer uma declaração bem coerente. Obrigado, Marcelo. Acho que agora ficou bem claro os problemas que pode gerar, né, a falta da declaração. O outro tema que a gente também quer discutir um pouco com vocês, e até já tem pergunta, a gente vai passando mais para frente, justamente quanto uma pessoa paga em média de impostos, né? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Porque eu já pago no mês a mês, eu já pago, aí depois tem o imposto de renda que eu tenho que declarar para saber se eu vou receber algo, vai ficar retido. Dá para ter um cálculo explicativo disso? Como é que funciona? Então, média, Rony, não existe por quê? Como eu disse, isso varia de pessoa para pessoa. Então, depende da tua renda, da renda da pessoa que está questionando isso. Não existe uma média. Existe uma faixa de imposto onde cada pessoa tem lá o seu salário, o seu rendimento, né? Aliás, todos os rendimentos ali, eles devem compor, né, a renda da pessoa e observarem qual é a faixa realmente de desconto para o imposto, qual é a faixa que é atingida para se pagar esse imposto. Então, quando você me fala assim, tem um imposto mês a mês e tem um imposto lá da declaração, vou separar isso, porque na cabeça das pessoas isso deve ser realmente meio complicado para quem não é da área. Então, existe aí mensalmente uma isenção para aquelas pessoas que realmente não precisam declarar, que é ter uma renda mensal do ano passado, referente a 2018, porque a tabela todo ano é atualizada. Então, em janeiro, nós já temos uma tabela nova para, por exemplo, o ano de 2019. Como estamos falando de imposto de renda referente a 2018, importante dizer que R$ 2.379,98 é o mínimo, é uma base onde você não declara nada. Então, até esse valor, 2.379,98, eu não tenho nenhum impacto sobre o imposto de renda. Acima disso, eu tenho esse impacto. E aí eu multiplico este valor pelo total de meses do ano. Então, este valor é o mínimo. Se ultrapassou isso dentro do período de um ano, aí eu tenho a necessidade dessa declaração. O que vai acontecer é o seguinte: dentro do mês a mês, a empresa já faz para cada colaborador as retenções devidas, né? Então, considerando os seus filhos menores, os seus dependentes para imposto de renda, né? Descontando todos os itens devidos, né, na declaração, a empresa já faz essa base, já compõe isso e desconta o seu imposto. Caso você tenha diferenças em sua renda que não tenham sido apuradas ali pela empresa nesse momento, suponhamos que você tenha mais do que uma renda, e aí você não fez uma declaração à parte, você não fez uma arrecadação, você não arrecadou para o governo a parte referente a esse adicional da sua renda, lá na declaração anual o governo te dá uma segunda chance de fazer isso sem multa e sem juros.
Então você tem até o dia 30 de abril para fazer todas as correções referente a esses valores que você deveria ter recebido e pago, né? Então eu deveria mensalmente ter feito o pagamento disso para o governo. Eu não fiz, o governo permite que você faça até 30 de abril. Então por isso que nós fazemos a declaração. A declaração é um encontro de contas, onde eu coloco todos os valores recebidos, todos os valores pagos por mim, né, despesas que podem ser abatidas, que podem ser descontadas, e aí eu vejo qual é realmente o valor a pagar para o governo. Quando você está fazendo a declaração, lá já consta, né, os valores pagos, e aí você abate o que eu realmente devo pagar e o que eu realmente paguei. Se houver um saldo a pagar, você complementa com o DARF no momento que encerra a declaração do imposto, que é no dia 30 de abril. Até aquele dia, você não paga juros e multas. A partir desta data, aí você tem juros e multas por estar pagando atrasado ou por reconhecer de maneira tardia esse valor devido. Tá, entendi. Na verdade, se só um funcionário tem uma renda só e ao longo do ano a empresa já vai retendo, Sim. Na prática, quando chegar na declaração, pode-se dizer que ele vai ter muita pouca coisa de saldo a receber ou a pagar. Então, isso é importante, por exemplo, quando você está fazendo a declaração, você tem os dois modelos. Você tem um modelo simplificado, que já te dá um desconto considerável, né? E você tem um modelo que é o modelo completo. Diante dessas informações, ali você já vai saber. Quando você tem uma renda só, é mais fácil. Então, existe uma pergunta que as pessoas fazem sempre. Márcia, qual é o melhor modelo para mim? Eu respondo sempre, eu não sei. Eu só vou saber o melhor modelo para você quando você estiver fazendo o teste ali mesmo no site da Receita. Que é possível fazer, Sim, né? é possível. Você faz a declaração normal e aí você verifica a possibilidade de ter, na declaração no modelo completo, você tem alguns tipos de abatimentos possíveis, né? Onde você pode fazer para poder ter os valores devidamente cobrados e observar ali se você tem créditos ou débitos. Na declaração simplificada, você já tem um desconto permitido por lei neste modelo, para que você não precise ir para a declaração completa. Mas você tem que fazer essa avaliação, porque se você não faz a avaliação, você não sabe se o modelo simplificado te dá mais vantagens pelo percentual que ele já te dá de desconto, ou se tudo que você pode usar como abatimento na declaração te oferece mais vantagem do que o modelo simplificado, entende? Entendi. Então é importante, eu realmente não consigo dizer sem fazer o teste ali no programa, não é? Legal, Marcia. Eu acho que está sendo bem elucidativo. Assim, mas o programa ele já é uma ajuda para a gente nesse sentido, porque antigamente, quando fazíamos à mão isso, né, e não tínhamos os incentivos, a gente não tinha essa possibilidade de olhar dentro do sistema. Então isso pra gente, a tecnologia, graças a Deus, ela está bem ao nosso lado, ao lado do contador, e estamos crescendo muito, né, nesse sentido. Então, para você ter uma assertividade no que você está dizendo para o cliente ou para a pessoa com que você está fazendo essa declaração, o sistema é um ótimo aliado. Até porque ele já guarda muita informação também. Sim, né? você consegue trazer todas as informações do ano passado. Então, assim, você tem ali uma forma de opção, de escolher. A única coisa é que os dados precisam estar corretos. Eu não posso colocar qualquer coisa e verificar se o simplificado ou completo é melhor. Eu preciso ter as informações coerentes, não posso dar informações que não são reais, porque você, como dono do seu CPF, você responde por ele. Então é muito importante você realmente colocar informações fidedignas ali, copiar direitinho. Até mesmo, Rony, inversões de valores, elas podem causar danos numa declaração. Então, de repente, era para colocar 20.679 e a pessoa colocou 20.079, aqueles 600 pode fazer uma diferença. Ah, foi só 600, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a Receita checa, ele checa do CNPJ ou do CPF, que saiu o valor que você recebeu para o CPF recebido. Então é importante você ter aquela informação corretamente, né? Então é importante preencher correto até na vírgula, né? Sim, todos os centavos. Você sabe que os alunos, eles nos perguntam assim, no curso de Ciências Contábeis, eu falo que o aluno não vai para o céu se ele não colocar os 2 dígitos após a vírgula, porque os dados têm que estar exatamente iguais.
copiados igualzinho. Se para as outras áreas não faz diferença, para a contabilidade faz muita diferença, né? E com certeza para a declaração de imposto de renda também. Então todo o trabalho do contador, ele é muito detalhista, né? Ele tem muito detalhe nas informações. Por quê? Porque nós sabemos que a cobrança também vem com detalhes, né? Não, é importante alertar, porque às vezes as pessoas nem têm essa ciência que faz diferença um arredondamento qualquer, né? E aí as pessoas podem achar nem por maldade, dizer, né, errei R$100 aqui, não vou fazer. É importante explicar isso, que pode ser checado depois. Mas, nesse seu exemplo, se o erro foi de R$100, merece uma retificadora. Aí, tá vendo? Certo? Então é bom deixar claro. Bom, um próximo tema, esse aqui já passou, é quem deve declarar os impostos. Quem deve fazer essa declaração de imposto de renda? Bom, primeiro, nós precisamos entender aí que dentro do ano existe um valor. Eu falei para vocês o valor mensal, que era 2.37998. Mas pegando esse valor e multiplicando por 12, nós temos um valor de R$ 28.559,70. Ou seja, todas as pessoas que têm um valor maior do que esse devem fazer a declaração de imposto de renda. Maior do que esse no recebimento, no faturamento. Quer dizer, eu tenho dentro do meu CPF valores recebidos maiores do que R$ 28.559,70, né? Todas essas pessoas devem declarar. Também devem declarar pessoas que têm transações com imóveis, compra e venda, né? Valores significativos acima de R$40 mil. Todos eles devem ser declarados na declaração. A gente às vezes pensa que não, foi só um imóvel que eu vendi, né? E eu não fiz essa declaração. Então é importante, toda transação financeira deve ser aí mencionada na declaração de imposto de renda. Tá, okay? Então basicamente é um pouco o que você comentou, né? Todo mundo que tem essa renda anual superior a R$ 28.559,70, precisa declarar. E grandes transações financeiras também deveriam cair na declaração, certo? Sim, essas transações precisam ir para a declaração. Ô Rony, parabéns, você já até viu que o valor é importante o 70, né? Eu falei o vírgula 70. Ótimo, vírgula 70. Estou ouvindo você falar, eu Perfeito, gostei. Vem fazer aqui um curso comigo de contabilidade e você vai ficar craque nos 70 centavos, hein? Vamos ver. Como declarar imposto pela primeira vez? Esse é um tema... muito importante. Porque... muita gente na primeira vez, mesmo que o sistema hoje facilite bastante, né, as pessoas a entrarem, é bem intuitivo, mas não deve ser fácil para quem for fazer pela primeira vez, né? Porque devem surgir várias dúvidas na pessoa. A gente está tentando esclarecer algumas aqui, mas o sistema tem perguntas, tem vários pontos que você tem que preencher, né? É verdade. Como é que é essa primeira vez, Márcia? Bom, eu acho que a primeira vez para tudo não é muito bom, né? A gente tem bastante dúvidas, as pessoas ficam assim, o que eu ponho aqui do meu olerite? Isso. Eu pego todos os olerites, eu junto, eu tenho um resumo, né? Então, realmente, o importante é pegar se a pessoa tem a declaração dela vinculada à sua empresa, né? Quer dizer, eu tenho lá um rendimento vinculado à minha empresa, a minha declaração vai vir ali daquele informe de rendimentos. Então, o informe, ele é um resumo, é muito melhor para você do que pegar item a item lá do seu olerite, né? Importante pegar o seu informe e verificar ali todos os rendimentos acontecidos naquele período, né? Também os valores que foram retidos, descontos de INSS já acontecidos, abatimentos já acontecidos, né? Valores recebidos, 13º salário já recebidos também, IR sobre 13º salários. Então, estes dados, eles são muito importantes para que você consiga construir uma declaração de sucesso, né? O que acontece? Muitas vezes, pela primeira vez, surgem as dúvidas. Mas eu já tinha um veículo, o que eu faço agora? Eu coloco na declaração, é a primeira vez que eu coloco a declaração, eu nunca botei o veículo lá, não sei o que eu faço. Bom, tanto para veículo, quanto para imóveis, sendo a primeira vez que você vai declarar, você precisa colocar ali os dados que você tem como recebimento, seu faturamento, seu salário, né, o que você tem ali dentro do ano. Mas se você tem um bem e é a primeira vez que você tem essa declaração, você deve também informar o bem. Você tem uma guia, uma abinha, onde ela fala realmente dos bens que você deve ter ali na sua composição financeira. Quando você tem esse item bens, ele tem assim, valor do bem no ano anterior. Aí você fala, poxa, no ano anterior, como é que eu faço? Eu não sei.
eu não fiz nada no ano anterior. Então você não vai fazer nenhuma informação referente ao ano anterior, porque esse é o primeiro ano que você está declarando. Então você vai colocar ali a declaração realmente desse bem referente ao ano atual. Então, referente ao ano de 2018, eu já tinha esse bem? Eu já tinha. Esse bem é de 2016. Você está declarando 2018 pela primeira vez? Você vai na aba onde diz qual é o valor do bem no ano de 2018. 2017 não te competia, então você não vai colocar nada ali. É importante você saber disso. Isso também é válido para imóveis. Lembrando que para o ano de 2019, nessa nossa declaração agora, que está vigente de março a 30 de abril, você precisa informar. Se for um veículo, o Renavan deste veículo. Não é mais um item que você tem a opção de não fazer. Você agora tem a obrigatoriedade de fazer isso e colocar na declaração. Se for um imóvel também, faz a mesma coisa, coloca o valor do imóvel neste ano e aí não há opção de não colocar a matrícula do imóvel. Você precisa colocar a matrícula do imóvel. É claro, gente, que essas informações ficam disponíveis na base da Receita. Então, qualquer consulta que seja feita, está ali o seu imóvel declarado, todos os bens declarados ali. Então, eu acredito que a cada ano o grau de informações e de particularidades, elas serão acrescentadas aí na nossa declaração. Por quê? Porque eu também acredito numa coisa, Rony, ouço muito contadores falando isso. No futuro, a declaração vai chegar para você via e-mail, e aí você só vai dizer, tá certo, não tá certo, dar um ok e disparar isso para a Receita. Por quê? Porque existe um grau muito grande de confiabilidade nesses dados, né? Porque você está cruzando as informações. Então, esse cruzamento de informações, ele vai chegar num nível onde a empresa que está pagando, a empresa e o CPF que está recebendo, vão receber as informações anteriormente. Então vai ficar fácil, se você tiver que fazer algum ajuste, até mesmo antes do resumo final chegar nas suas mãos, você vai conseguir ter essa informação. Então, por isso, eu comento com todas as pessoas, é a primeira vez que você faz imposto de renda? Se atente sempre às mudanças, não é? Aos critérios de cada ano e às necessidades, às obrigatoriedades que nós temos e necessidades de inserção de dados. Porque quanto mais dados nós tivermos, mais essa declaração vai ficar completa e menos nós temos que nos preocupar com a malha fina, que é realmente o que acontece após a entrega da declaração. Então, muito importante ter coerência nas informações, transparência nessas informações. Bacana. Malha fina, fala um pouco, acho que é legal você falar malha fina para as pessoas. Eu falo um pouquinho. Bom, quem que vai parar lá na malha fina? Você que, por exemplo, deu o exemplo dos R$100, pode parar na malha fina? Pode. Quem inverteu o valor da declaração e era 600 que ele tinha que declarar e ele declarou menos 600, vai parar na malha fina? Pode ir também. Essa malha fina é uma checagem entre os valores realmente pagos e os valores devidos. Independente se você fez isso de boa fé ou de má fé. Então, quem vai parar na malha fina recebe uma informação. A Receita faz uma checagem e começa a fazer essa checagem após a entrega da declaração. Ou seja, após 30 de abril de 2019, todo o imposto de renda referente a 2018 vai começar a ser checado. Nesta checagem, a Receita tem até 5 anos para apontar aí para você todos os problemas que você tem, né? Que você teve nesse período de informar e não estar com as informações corretas. Dentro desse período, você pode receber aí uma cartinha da Receita te convocando a fazer uma declaração ou apresentar o porquê você declarou daquela forma, e aí você pode realmente fazer uma retificadora. Se a cartinha chega e você já fez a retificadora, motiva menos para se preocupar. Se você não fez, corre para fazer, porque aquela carta é um prazo que a Receita te dá para apresentar o porquê não fez, o porquê fez errado ou porquê fez daquela forma se você não considera que é errado. Então você realmente precisa apresentar essas informações. Legal. E aí você fica livre, né,
do leão, né? Que é uma expressão que nós usamos aí desde 1970, né? O leão era um bicho que assombrava as pessoas aí, né? Um bicho forte, né? Então a Receita veio com essa cara aí em 1970, dando aí pra gente o contexto de que, olha, peraí um pouquinho, o leão pode te pegar, né? Ele pode dizer para você que alguma informação não está correta. Então, se você sabe, desconhece ou não a informação, se você recebeu a cartinha, faça realmente a comprovação do porquê fez, do porquê não fez. Eu errei, identificou que errou? Essa é a chance de você consertar. Ok? Legal. E ficar livre aí da malha fina. Não precisa se apavorar de receber uma cartinha. Não, não precisa, mas precisa correr ao tempo. Retificar. Lá existe um tempo para retificação. Tá bom. Legal, Márcia. A gente já está recebendo algumas perguntas que está vindo durante o programa e eu vou passando para você, tá bom? A Sandra Reis, ela até comentou algo que você até falou como se fosse a primeira vez, enfim, mas muda um pouco o cenário. Ela comenta, quem não trabalhou em 2018 vai precisar fazer a declaração de imposto de renda? E ela até fala, porém, já fez a declaração de 2016 e 2017. Provavelmente ela teve uma renda em 2016 e 2017, não trabalhou em 2018 e ela está perguntando se ela precisa fazer. Se ela não tem essa renda, como todos aqueles que estão com valor abaixo, né, do 28, 559 e 70, não precisa fazer a declaração. Ela está isenta de declarar, a não ser que ela tenha transações significantes ao longo de 2018. Não houve faturamento, não houve recebimento, mas ela fez transações financeiras, aplicações. Se ela vendeu um imóvel. Se ela vendeu um imóvel, isso tudo precisa ir para a declaração. Tá. Ok? Tá bom. Tem uma outra pergunta da Érica Machado. E ela comenta, qual é o valor mínimo de recebimentos que torna obrigatória a declaração? Essa aí a gente vai decorar até o final, que é o 28, 559, 70 no ano. É isso aí. E então, essa é a resposta, e ela faz outro comentário. E dentro desse valor, existe o valor tributável? Informei um valor superior ao que li e que era o mínimo para um contador. E ele... Só para... Opa, peraí. Desculpa, só porque a pergunta... E ele informou que não havia necessidade por ser MEI, porque provavelmente ele é um microempresário. Como eu sei que tem um saldo a pagar? Então, por favor, repita a pergunta. Ele fala, dentro desse valor, existe o valor tributável, que ela fala que qual que é o valor mínimo de recebimento, a gente já comentou. E aí, dentro desse valor, existe um valor tributável, porque ela comenta, informei um valor superior ao que eu li, que era o mínimo, para um contador. E ele informou que não havia necessidade por ser MEI. Como eu sei que eu tenho um saldo a pagar? Provavelmente ela deve ter falado que tem um valor acima desses 28 mil, pelo que eu estou entendendo, mas ele informou que não havia necessidade por ele ser um MEI. Então, na verdade é assim, acima dos 28 mil, ele precisa fazer essa declaração como pessoa física, CPF. No MEI, ele vai seguir a tributação pelo MEI. Pelo microempreendedor individual. Então, se ele tem duas fontes de renda, ele é microempreendedor e ele também é CLT, ele precisa observar a composição desta renda para fazer a declaração do imposto. Então, quando ela fala que ela tem um valor superior, eu estou entendendo que ela tem composição de renda, provável. Ela é MEI e CLT. Se acontece isso, precisa compor a renda para fazer a declaração. Mas aí existe uma regra diferente para quem é MEI e para quem é CPF? Sim, existe. Ela precisa observar o MEI e fazer a composição pelo CLT. Existe diferença. Entendi. Mas ela faria 2 horas juntas numa mesma Não, declaração? pode fazer na mesma declaração. Ela pode fazer na mesma declaração. Legal, acho que essa é uma dúvida importante. O que acontece é assim, é que o MEI, ele tem um valor no ano, né, que ele pode ficar isento. Então, seria interessante, ao ultrapassar este valor, fazer a própria declaração referente ao CLT no caso. Eu acho que nós vamos ter um webinar futuro com a professora Elizabeth, que vai tratar desse assunto. Então, peça para o pessoal que está com problemas com MEI, jurídico, eu estou falando da pessoa física, mas é importante a gente falar, dia 28, Rony? Dia 28 de abril de março. Então já está aqui agora. Ok. Está próximo aí. Aí a professora 2 Elizabeth vai tirar as dúvidas sobre o MEI, sobre pessoa jurídica, no caso de pessoa física,
né? É o caso que eu estou tratando hoje. Então, nós podemos complementar aí a parte jurídica com a professora Elizabeth no dia 28. Mas existem regras diferentes para MEI e pessoa física, ok? Tá bom. Tem uma outra pergunta que é do Marcos Moreira Júnior. Um aposentado que recebe uma aposentadoria e tem uma isenção de declaração de imposto de renda, mas que também recebe uma pensão por morte do cônjuge, passa a ter a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda? É importante a gente entender o seguinte, esses valores, né, esses valores de aposentadoria, os valores do aposentado, segue aí uma linha onde existe isenção, tem um campo próprio para ele quando ele coloca essa informação. Quando ele tem renda adicional, precisa entender realmente se essa renda é tributável ou não. Então, dentro lá da declaração, precisa entender que tipo que é essa pensão. Tá então, bom. Precisamos entender o detalhe. Que tipo de pensão que é? Se é uma renda, como que eu posso dizer? É uma ajuda, um auxílio? Que tipo é esse auxílio? Então, entender direitinho de que fonte veio essa renda suplementar, ok? Tá bom. Tem uma outra pergunta que é do Voltei Feiting. Espero ter pronunciado corretamente. Ah, ok. Uhum. O valor do imóvel financiado vai alterando de acordo com o saldo devedor. Como devo lançar? Na verdade é assim, o que eu entendo que ele está dizendo aqui é, eu comprei um imóvel e ele está financiado. O que vai acontecendo? Você coloca na declaração exatamente os valores pagos, certo? Só o que foi pago Só o do que foi financiamento. pago do financiamento. Então não importa que o imóvel vai ganhando valor, você precisa realmente declarar aquilo que saiu da sua conta referente ao pagamento daquele imóvel. Então a parcela paga é a parcela lançada, mês a mês. Eu não devo fazer valores superiores ou porque eu tive uma valorização de mercado, nada disso. Isso não vai para declaração. Declaração é valor real. Tá bom. Ok? Tem uma outra pergunta que é do Joel Nunes Vital. Pago INSS de minha esposa que não trabalha e é minha dependente. Onde declaro esse gasto? Tem algum abatimento no imposto devido a este pagamento? Então, se ela é dependente e aquilo está lá, eles estão compondo a renda deles, né? Esse INSS deve ir no campo realmente INSS pago. Ele tem que colocar. Tem um campo aberto para isso. Existe um campo para isso. Então, todo o INSS que é devido, ele precisa ser mantido na declaração. Se é um ou dois, se ele é dependente, ela é dependente dele, precisa constar na declaração, sim. Ele até tem algum abatimento no imposto? Existe, porque assim, a base do imposto de renda, a base para se fazer o imposto, ela começa assim, valor bruto do salário, né, o valor bruto da renda da pessoa, menos o INSS. Então, assim, se eu pago 2 cotas de INSS, eu preciso descontar ali aquele INSS. Ok? Legal. Está chegando bastante pergunta, hein? Tudo bem, vamos lá, se eu puder ajudar. Hugo, a pergunta agora é do Hugo André Brega. Recebi um total de R$46 mil. Mas como completei 65 anos e veio na comunicação do INSS 21 mil em rendimentos tributáveis e 24 mil nos isentos e não tributáveis, sou obrigado a declarar, já que os tributáveis não atingem a quantia obrigatória? Ele é aposentado? Então, no caso de aposentadoria, se ele não atinge o valor, aquele valor que nós já mencionamos anteriormente, não é necessário fazer essa declaração, porque o INSS já tem esses dados lá e a informação que ele não tem valores a declarar, né? Então, a Receita, ela consegue checar isso. Então, se o valor isento e tributável já está dizendo que ele não tem isso, aí ele já não precisa se preocupar. Porque no caso ele é menor do que os 28 mil. Sim, menor do que os 28 mil. E aí ele está preocupado provavelmente se não, ele tem não. alguma coisa Os a outros declarar. ele não precisa fazer a declaração. Tá. Peraí. Outra pergunta aqui. Juliana Penkovic. Espero ter falado correto. Meu filho está trabalhando nos Estados Unidos, Nova York, com contrato de trabalho. Quero saber se os rendimentos dele no exterior precisam ser declarados no Brasil. Então, aí é uma situação bastante importante. Sim, ele precisa declarar, principalmente se a ida dele ainda não foi considerada definitiva no Brasil.
Então, o que acontece? Se a ida não foi definitiva, ele não fez uma declaração de saída definitiva do país e ele está fora do país há menos de 12 meses, ele precisa fazer essa declaração. Existe também uma particularidade para isso, que todo rendimento auferido fora do nosso país, precisamos ter um carnê, considerado carnê-leão, onde a gente vai fazendo esse recolhimento mensalmente. Então é importante entender tudo que a gente faz fora do país, né? Se você não tem saída definitiva reconhecida, todo o rendimento que você tem fora do país, ele é tributável aqui no Brasil, então você precisa fazer o carnê-leão e pagar isso mensalmente, principalmente se você está fora há menos de 12 meses, tá bom? Legal, tem mais perguntas aqui. Peraí. Ronaldo Manuel. Boa tarde, já declaro imposto de renda há algum tempo. Tenho um imóvel no exterior não declarado. Como proceder para lançar o imposto de renda agora em 2019? Olha, as pessoas querem fazer mágica, né? Pois é. Bom, é aquela história que eu disse para vocês. Se você tem um imóvel ou um veículo ou qualquer propriedade e não foi lançada no passado, é importante que você a faça nesse momento e coloque realmente o valor que ela tem a partir de 2018, ok? Esse imóvel você não precisa considerar valor de mercado, ele pode ser o valor que está lá realmente na transação e você coloca como valor 2018, 31/12, quanto valia esse imóvel. Então, no passado, você não vai ter 2017, 2016, porque você não tinha feito essa declaração. A partir de 2018, consta ali que você tem esse bem. Tá bom. Acho que ele vai ter que provavelmente regularizar, né? Logo regularizar essa situação e dentro dos valores que ele está colocando. Então, quando a pessoa faz essa pergunta, assim, olha, eu não registrei um imóvel, eu tenho ele lá nos Estados Unidos, aconteceu isso. São tantas situações, aí é muito particular. O que a gente precisa entender? Como que veio esse imóvel? Você comprou? Esse imóvel estava em doação? São situações bem diferentes que nós temos. Então, se ele veio por espólio, a gente tem uma forma de registrar. Se ele veio por forma de aquisição, é uma outra forma de registrar. Então, nós precisamos considerar. Quando as perguntas são muito abertas, a gente precisa entender caso a caso. Neste momento, é o momento onde essa pessoa precisa consultar um especialista mesmo, na hora de fazer a declaração e falar, olha, o meu imóvel ele foi adquirido desta forma. Então é importante para a gente entender qual foi realmente a raiz, de onde veio esse imóvel, qual foi a forma de aquisição deste imóvel, né? Se ele foi em doação, se ele foi adquirido, tudo isso é importante e relevante para a gente registrar no campo correto. Até um pouco em cima do que você comentou nessa resposta, Márcia, veio uma pergunta da Larissa Abulzik Muzelli. Eu espero estar acertando o sobrenome de todo mundo, tá? Como devo declarar a herança recebida? Então, existe uma parte específica na declaração onde você vai colocar a parte do espólio. Você fez lá herança recebida de alguém que faleceu? É a herança recebida que você tem de alguém que está transferindo esse bem para você? É aquilo que eu disse para você. Nós precisamos entender direitinho de onde vem isso. É uma herança pós-morte, não é? Sim. Então eu preciso saber se tem espólio, se não tem. Se tem espólio, precisa colocar isso lá. Existe um campo específico para isso, né? Então, existem campos específicos para este recebimento. Esse bem veio de herança. Se veio de herança, principalmente este ano, nós temos um campo extra lá na declaração, onde você vai dizer exatamente como é que veio esse bem, da onde veio esse bem, qual é a fonte do bem, registro, matrícula do bem, certo? Entendi. Então, tudo isso precisa ser bem, como que eu posso dizer, bem explicado. Como é que veio esse bem, certo? Okay. Então, é importantíssimo isso. Ô Rony, eu estou vendo que tem bastante perguntas e estou entendendo que vai ser muito importante as pessoas que estão aqui fazendo essas perguntas nos visitarem na Trevisan dias 30 e 6 de abril, porque nós vamos fazer aqui um trabalho de IR solidário,
onde você pode vir tirar essas dúvidas com um professor especialista. Nós teremos 3 professores, vai estar o professor Márcio Sampaio, que é muito conhecido na instituição, a professora Elizabeth Martos, o professor Márcio é contador, a professora Elizabeth Martos vai estar com vocês no webinar no dia 28, ela é tributarista, é advogada. Então, importantíssimo, eles vão estar aqui dando um apoio para vocês. Teremos outros professores também. Como é um trabalho voluntário, nós não cobramos realmente nada por essa assessoria. E os nossos alunos aprendem muito, porque essas perguntas que vocês fazem, os alunos acabam conhecendo as perguntas e os professores podem auxiliar. A única coisa que nós pedimos é que vocês tragam 1 quilo de alimento não perecível, que a gente acaba doando para uma instituição aqui pertinho. Nós vamos informar isso no nosso site e fazer essa divulgação. Você também pode marcar pelo site da Trevisan o seu horário disponível para fazer esse atendimento, porque aí você não fica esperando muito, você consegue fazer um agendamento e ter um atendimento mais personalizado, para que você tenha aí um atendimento coerente, né? Que você tenha tempo para receber as informações, instruções e sair daqui já com sua declaração prontinha. Legal, legal, Márcia. Boa iniciativa. Acho que é uma forma da gente ajudar, né? É uma forma de ajudar, né? Tirar essas dúvidas ainda mais, né? Outra pergunta, tá, Márcia? Adão Rodrigues de Lima. Quem tem um alto salário não precisa declarar? Quem tem um alto salário precisa declarar. Então, esses valores que eu mencionei com vocês, valor de salários acima de 2.800, tralalá, que é 28.559,70 no ano, se o seu salário passa disso, é obrigatório a declaração. Ou seja, se você tem retenções mensais no seu IR, né, no seu olerite, durante o ano, você observa que você tem todo mês retenções, você precisa declarar. Então, muitas vezes eu falo para os alunos assim, Rony, em algum momento deste ano, você chegou a ser considerado fonte para o leão pegou uma parcelinha do seu salário? Se isso aconteceu, presta bastante atenção que você é um forte candidato a prestar declaração para a Receita. Então, essa pergunta, para quem tem salários altos, se é obrigatório ou não, sim, é obrigatório. E eu digo mesmo que eu digo para os meus alunos, se em algum momento do ano você teve uma visita do leão no seu olerite e ele levou uma partezinha para o governo, você é um forte candidato a fazer a declaração. Na verdade, você tem um valor mínimo, você não tem um máximo. Exatamente, né, não tem valor máximo, é só mínimo. A Maria Luísa, ela pergunta, meu esposo declara imposto separado, porém eu pago o plano de saúde dele. Posso somar os gastos do plano dele com os meus? A minha empresa não faz distinção entre os membros do plano de saúde. O ideal seria separar isso sim. Se ele tem uma declaração separada, todos os custos dele devem ser proporcional e colocado na declaração dele. Se ela faz separadamente, por isso que eles fazem separado, senão eles faziam em conjunto, né? Uhum. Então, ela faz o dela, ele faz o dele. Todas as despesas dele vai na declaração dele e as despesas dela na declaração dela. Se a empresa não faz a separação, ela precisa encontrar uma forma de dizer qual é a proporcionalidade dele e colocar lá na declaração. Tá bom, Márcia. Vieram outras perguntas, a gente já passou do horário aqui, porque o tema foi interessante, eu acho. Bom, para mim tiraram várias dúvidas que eu tinha. Então... Pelo menos eu já ajudei alguém. A mim já. Eu já vou nunca mais esquecer as vírgulas na minha declaração. Que ótimo! Eu sou uma boa professora, hein, Rony? Ótimo. Rapidinho ótimo, aqui, já entendeu. Foi muito bom o papo. E aí, aproveitando para encerrar, queria te agradecer. Eu acho que foi muito rico, como a gente disse, dia 28 então, de março, eu já tenho um calendário, mas dia 28 a gente vai conversar com a professora Elizabeth para falar mais sobre imposto de renda para PJ. Isso. Mas eu acho que hoje foi muito bacana a gente discutir também para PF, muito empreendedor é um CPF, sim. É uma pessoa física, e eu acho que foi muito rico essa discussão. Então eu queria te agradecer, Márcia, pelo papo, pelo espaço, para a gente estar aqui, participar de um webinar aqui no Terra Empresas.
e dizer que foi muito rico mesmo. Eu gostei bastante, tiveram ótimas perguntas. Ok, Rony, eu que agradeço você estar aqui, né, na Trevisan, estar na nossa casa. Quando possível, venha para cá para a gente fazer esse trabalho que é muito interessante. Eu acredito que o webinar com a professora Elizabeth vai ser super interessante porque ela vai tratar de MEI, ela vai tratar de PJ no geral, né? E aí vai trazer outros esclarecimentos e aí vocês podem mandar as perguntas referentes à pessoa física com o MEI, pessoa física com outra empresa aberta para que ela possa tirar aí as informações, né? Dar as informações para vocês. As perguntas que chegaram e que não foram respondidas, a gente responde depois via as redes sociais, via e-mail, a gente vai respondendo. É isso, pessoal. Eu queria agradecer para quem participou, para quem enviou pergunta, agradecer novamente a Márcia, a Trevisan e dizer até o próximo webinar do Terra Empresas. Tchau!